Olá, boa noite. Boa noite. O Santo Terço pela paz no mundo. Papa Francisco finaliza mês mariano rezando pelo fim da guerra na Ucrânia e em outras regiões em conflito. O rosário recitado em sintonia. O pedido do Papa é atendido pelos portugueses em Fátima e recitado pelas crianças do Brasil. O Dia Mundial Sem Tabaco. O alerta é quanto às doenças fatais relacionadas ao fumo e que podem ser evitadas. Assalto a agências bancárias em queda. Ministério da Justiça e Segurança Pública divulga dados que apontam redução de roubos em bancos neste ano. Outono com cara e roupa de inverno. Saiba por que o frio chegou mais cedo em várias capitais do país. Terça-feira, 31 de maio de 2022. Canção Nova Notícias já está no ar. O Papa Francisco conduziu hoje a oração do terço pela paz na Ucrânia e no mundo. Em sua súplica à Virgem Maria, o pontífice pediu para que a guerra cesse e que reine a paz. Nossos correspondentes em Roma, Túlio Fonseca e Leonardo Vieira, acompanharam este momento. No último dia do mês tradicionalmente dedicado à Virgem Maria, cerca de 900 pessoas se reuniram com o Papa Francisco para pedirem a paz no mundo. O momento de oração foi uma iniciativa do Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização. E através deste gesto, o pontífice quis oferecer um sinal de esperança ao mundo que vem sofrendo com o conflito na Ucrânia e com tantos outros cenários de violências e guerras. E o momento de oração aconteceu aqui na Basílica de Santa Maria Maior, diante da imagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, que foi esculpida a pedido do Papa Bento XV durante a Primeira Guerra Mundial. O Papa Francisco conduziu todo o momento sentado em uma cadeira de rodas e, como um primeiro gesto, ofereceu flores à Nossa Senhora. Logo em seguida, fez sua súplica à Santa Mãe de Deus. Esta noite, no final do mês, particularmente consagrado a vós, aqui estamos nós novamente diante de vós, Rainha da Paz, para vos implorar, concedei-nos a grande dádiva da paz, cesse o quanto antes a guerra, que durante décadas se abate sobre várias partes do mundo e que agora também invadiu o continente europeu. Ora ha invaso anche il continente europeo. O Santo Padre, ainda antes de recitar a oração mariana do terço, continuou sua súplica de intercessão diante de Nossa Senhora. Consagramos ao vosso imaculado coração as nações em guerra e pedimos o grande dom da conversão dos corações. Estamos certos de que com as armas da oração, do jejum e da esmola e com o dom da vossa graça, é possível mudar os corações dos homens e o destino do mundo inteiro. Intercedei por nós perante o vosso Filho, reconciliai os corações repletos de violência e vingança, endireitai os pensamentos cegos pelo desejo de enriquecimento fácil e que a paz do vosso Filho reine sobre toda a terra. Toda a terra reine duratura, que a tua pace. Amém. Rezaram o Santo Terço com o pontífice representando todo o povo de Deus, algumas famílias da Ucrânia, Venezuela e Síria, também pessoas ligadas às vítimas da guerra e um grupo de capelães militares com seus respectivos batalhões. A cada mistério, uma intenção particular foi apresentada, principalmente pelos indefesos, sobretudo crianças e idosos, pelos sacerdotes chamados a levar a esperança de Cristo, pelos médicos e voluntários e pelos torturados e moribundos. Acompanharam também, junto com o Santo Padre, através de uma plataforma streaming, para dar vida a esta oração coletiva dos 5 continentes, 15 santuários ao redor do mundo, inclusive o Santuário da Mãe de Deus na Ucrânia, bem como de outros países que enfrentam conflitos, entre eles o Iraque e Síria. Estiveram conectados também os santuários marianos de Fátima, Lourdes, Guadalupe, entre outros. O Rosário da Paz terminou com a ladainha a Nossa Senhora, seguida da bênção final. Antes de deixar a Basílica de Santa Maria Maior, o Papa Francisco ainda fez um breve momento de oração diante do ícone de Maria Salus Populi Romani, que frequentemente é um dos seus locais preferidos para pedir a intercessão de Nossa Senhora. E o Santuário de Fátima, em Portugal, também se uniu ao pedido do Papa na oração do Terço pela Paz. A recitação aconteceu na Capelinha das Aparições, junto à imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, ao mesmo tempo em que o Papa rezava em Roma. Os mistérios foram rezados nas 7 línguas oficiais do santuário, bem como em ucraniano e árabe.
O reitor, Padre Carlos Cabecinhas, pediu a oração. A mensagem de Fátima tem uma forte ligação com o mistério do Papa e a oração pela paz. Nas aparições em 1917, Nossa Senhora pediu a oração diária do terço para se alcançar a paz para o mundo e o fim da guerra. Pedido atendido diariamente pelos peregrinos que visitam o santuário. Na liturgia de hoje, a igreja lembra o dia em que a Virgem Maria visitou sua prima Isabel. Na Terra Santa, a data foi marcada com a celebração eucarística. O Evangelho de Lucas narra que Maria foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Este fato bíblico ocorreu aqui em Encarem, uma vila de Jerusalém. A missa solene foi presidida por Frei Dobromir Yastal, vigário da custódia da Terra Santa. Em sua homilia disse que Deus visitou e continua a visitar a todos. A história do povo eleito está repleta da presença de Deus, que os escolheu e os destinou para serem santos, para serem a luz das nações. Na celebração, alguns franciscanos receberam o ministério de leitores e acólitos. Ao final da missa, uma procissão saiu da Igreja da Visitação até a cripta. E sobre a celebração da visita de Maria, nossa equipe em São Paulo foi conhecer o Mosteiro da Visitação. Rodrigo Luiz traz os detalhes para a gente, não é isso, Rodrigo? Boa noite. Wallace Andrade, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Olha, a ordem fundada por São Francisco de Sales está presente na capital paulista há mais de um século. No local vivem freiras enclausuradas. Aline Mércio foi conferir um pouco da experiência de viver uma vida de isolamento e oração. Perto do centro agitado de São Paulo, um local de paz. Assim é o Mosteiro da Visitação da Santa Maria. O local existe desde 1915 e abriga irmãs visitandinas que vivem na clausura. E para as 7 irmãs que vivem aqui atualmente no mosteiro, clausura não é sinônimo de prisão. Pelo contrário, é libertação, oração e contemplação. Nossa equipe conversou com as moradoras aqui no chamado locutório, onde as monjas recebem familiares e pessoas em busca de aconselhamento. Na clausura, onde elas moram, a entrada é restrita, somente para funcionários e religiosos autorizados, como o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer. Quem ouve essa palavra parece, nossa, é algo assim, difícil de viver, mas não é. É uma liberdade. A gente vive na clausura livremente, felizmente, né? Porque a clausura simplesmente nada mais é do que um ambiente que propicia uma vida espiritual assim mais intensa. Só quem é chamado é que pode entender o que Deus está pedindo no silêncio da clausura, no recolhimento, mas também na vida comunitária de comunhão. Na inspiração para viver a ordem que leva o nome da Visitação de Maria a Isabel está a fé dos fundadores, Santa Joana Chantal, viúva que se tornou religiosa, e São Francisco de Sales, que também inspirou Dom Bosco na formação dos salesianos. Essa humildade para com Deus, o nosso santo fundador, o São Francisco de Sales, diz exatamente isso, que é o nosso reconhecimento da necessidade que nós temos de Deus. Ele diz que é derrubar os muros de Genebra com a doçura. Por isso que o nosso carisma tem todo a ver com a doçura, a humildade, né? Que lindo esse testemunho, uma vida entregue à oração. Gratidão pelas orações dessas mulheres. Daqui a pouco a gente volta com um alerta no Dia Mundial Sem Tabaco, lembrado hoje. Valeu, Rodrigo, obrigado. E você já deve ter percebido, né, que toda essa conexão que fazemos todos os dias com o jornalismo de São Paulo e de Brasília só acontece porque existem pessoas como você que acreditam e investem nessa obra de evangelização.
Nesse último dia do mês de maio, ainda precisamos de sua ajuda para chegarmos aos 100% do projeto Dai-me Almas. Estamos com 93%, falta pouco para alcançarmos a meta, apenas 7%. E você pode participar do desafio Pix Canção Nova. Basta fazer um Pix de R$ 5,00 ou mais através da chave pix.doação@cançãonova.com e juntos chegaremos aos 100%. Em nome do Monsenhor Jonas, a Bibi e toda a comunidade Canção Nova, o nosso muito obrigado a você. O Papa Francisco pediu hoje, Dia Mundial Sem Tabaco, que a data ajude muitas pessoas a tomarem consciência de que a saúde física é um dom de Deus que o Senhor nos deu e que devemos cuidar com responsabilidade. Vamos saber mais sobre essa data com o Rodrigo Luiz. Rodrigo, é com você. Oi, Aranaíris, estamos de volta. Pois é, a mensagem do Papa Francisco foi enviada aos participantes de um seminário internacional com o tema A Igreja Católica diante da redução do dano do tabagismo. O Dia Mundial Sem Tabaco foi criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde. A data tem como objetivo alertar a população sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao fumo. Segundo o Ministério da Saúde, nas capitais e no Distrito Federal, o índice de fumantes com 18 anos ou mais era de 16,2% em 2006 e caiu para 9,1% em 2021. Mas os números ainda preocupam. Segundo a OMS, o tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Então é importante que a pessoa deixe de fumar em qualquer etapa da vida e ela vai ficar livre, de várias doenças que são tabaco relacionadas. Dentre elas o câncer, tuberculose, infecções respiratórias, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças cardíacas. Então, além do tabagismo ser uma doença, ele ainda é fator de risco para tantas outras. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, tem um centro de tratamento de tabagismo que procura ajudar as pessoas que desejam parar de fumar, e o SUS oferece tratamento de graça. O fumante que decidir parar de fumar, ele pode procurar uma unidade básica de saúde próximo à sua residência, verificar se lá é oferecido o tratamento do fumante, que é gratuito pelo SUS, e ele vai ser acolhido com uma abordagem cognitivo-comportamental. Falando agora do tempo, o mês de maio está terminando com a marca histórica de um dos períodos mais frios desde 1990 na capital paulista. E não foi só em São Paulo que o frio chegou mais cedo. A mudança de clima também atingiu outras capitais. Casacos, gorros e cachecóis. Acessórios indispensáveis para se proteger do frio. Margarete, que é de Roraima, ficou surpresa com o clima de São Paulo. Lá é 37 graus, 35. Tá muito frio. A gente tá sofrendo. Quem pega no batente cedo tem que sair preparado. Eu saio às 3h30 da manhã, é difícil, mas fazer o quê, né? Faz parte. Tem que sair agasalhada, bem agasalhada. Não tem como ficar sem, né? Senão vai chegar batendo no queixo. Inverno mesmo é só no dia 21 de junho. Tá muito frio, do nada, né? Os termômetros que hoje marcam 18 graus na capital paulista, há 15 dias ficaram abaixo de 7, a menor temperatura em 32 anos. A massa de ar gelada que fica no sul avançou pelo país e tem ainda o fenômeno Laninha. A Laninha ela deixa a atmosfera mais resfriada, além de já ser um resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Então, uma das principais consequências é essa. E não foi só aqui em São Paulo que os termômetros despencaram no mês de maio. Brasília bateu 1,4 graus no último dia 19. É a menor temperatura desde 1975. Em Belo Horizonte, os termômetros chegaram a registrar 4 graus. E o calorão de Cuiabá também se rendeu à onda de frio. Se faltando 22 dias do inverno tá desse jeito, o que todo mundo quer saber é se esse frio vai continuar. Agora, para o próximo meado de junho, entre os dias 15 e 20 de junho, temos previsão de uma outra onda de frio, que não deve ser tão intensa quanto a de maio, mas deve diminuir bem as temperaturas em partes do centro e sul do país. E aí, pensando no inverno de maneira geral, a temperatura mínima deve ficar um pouquinho abaixo da média.
exatamente também por conta do fenômeno Laninha. A gente se agasalha, né, pede a Deus e sai para a rua, né, agradecendo, né, por mais um dia. Bom, são essas nossas informações daqui de São Paulo. Amanhã logo cedo tem o Canção Nova Notícias, logo após o programa Sorrindo para a Vida. Agora é com você, Yara. Conta pra gente como fica o tempo. Obrigada, Rodrigo. Vamos ver então como vai ficar este primeiro dia de junho. Essa chuvarada neste período do outono tem surpreendido a todos. Na reportagem vimos que o fenômeno Laninha é a explicação para tanta instabilidade. Porém, há agravantes como a atuação de sistemas em regiões do país. As ondas de leste que se formam na costa da África e são trazidas ao Brasil pelos ventos alísios causam os temporais na costa do Nordeste. É uma instabilidade que gerou preocupação e muitos transtornos aos nordestinos. Em Pernambuco, a chuva prossegue intensa, mantendo várias cidades em alerta, com possibilidade de 32 milímetros de acumulados de chuva. Assim como em Alagoas, onde as fortes chuvas passam dos 25 milímetros, e em Sergipe, fica entre os 27 milímetros. Na área em amarelo, o tempo seco perdura. Desde Minas Gerais, São Paulo, partes do Espírito Santo até o Mato Grosso. As máximas registram 28 graus no Rio de Janeiro e 33 graus em Cuiabá. No Mato Grosso do Sul, há previsão de chuva frequente no sul do estado. Aqui no Sudeste, chuva isolada e passageira no sul de São Paulo, de Minas Gerais, centro-sul do Rio de Janeiro e norte do Espírito Santo. Na extremidade do mapa, região sul, a massa de ar polar já alterou as temperaturas. Chove bastante no Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. E as temperaturas não passam dos 16 graus em Curitiba e em Florianópolis e 13 graus em Porto Alegre. O Wallace, junho já começou com muita instabilidade por todo o país. Pois é, estabilidade no clima, né, Yara? A gente não pode perder a estabilidade emocional, porque nas últimas semanas as temperaturas ficaram mais baixas. E o que fazer para manter a casa aquecida? O certo é que nessa hora é preciso muita atenção para não colocar a vida da família em risco. Para esquentar o corpo do frio das últimas semanas, muita roupa. Já para manter a casa aquecida das baixas temperaturas, cada um fez como pôde. É só o cobertor mesmo. Eu fiz um fogão de lenha e preparei uma feijoada daquela, sabe? E cobertor eu tenho bacana, entendeu? Mas deu para aquecer legal. O problema é que algumas dessas atitudes podem oferecer risco à vida. Recentemente, aqui em Minas Gerais, um casal morreu ao dormir e deixar a churrasqueira acesa dentro do quarto. Como eles estavam dormindo, é praticamente imperceptível ali que você consiga saber que você está sofrendo algum tipo de intoxicação, né? Então essa substância, o monóxido de carbono, ela vai entrando na nossa corrente sanguínea ali naquele momento e aí, consequentemente, ela parte para um princípio de apagamento, né, que ela realmente desmaia, para um princípio de parada respiratória e, consequente, uma parada cardiorrespiratória e depois a morte. A gente fecha a janela, né? Fecha as cortinas. Aí aquece o frio um pouco, né? Mais agasalhar, deixar as janelas menos abertas, né? Por mais que o desejo em dias mais frios seja evitar aquela circulação de ar nos ambientes fechados, essa não é a atitude mais indicada. Você possa até fechar a janela, mas que tenha uma outra saída de ar próxima ali, que você deixe uma janela do corredor aberta, uma janela da cozinha, para ter justamente essa questão do fluxo de ar ali. Então, não passar fitas ao lado da janela, né? Não fazer nenhum tipo de contenção do ar naquele momento ali. Os aquecedores elétricos são uma boa alternativa nessa hora e teve quem tirou o aparelho do armário. Aí eu tenho um aquecedor lá, eu tive que ligar ele, né? Que estava muito frio. Só que até ele exige cuidado na hora de usar. Como ele é um aparelho que ele demanda muito, então a primeira observação antes de adquirir um produto desse é saber se aquela tomada ali, ela realmente é compatível para aquele equipamento ali, para aquele ajuste ali, né, do aquecedor, e afastar qualquer tipo de material, cortina, conjunto de estofado, tapete. As velas podem ser uma alternativa para aquecer o ambiente, o que também exige atenção. Ela pode ser utilizada para aquecer, mas de uma forma que você esteja o tempo todo ali monitorando, que ela esteja sempre ali, você vendo esse processo de queima. Aquecer sim, mas com segurança. Estamos de volta para falar que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o projeto que limita a alíquota do ICMS sobre combustíveis será votado no mês de junho. Vamos a Brasília saber mais informações com Ronaldo da Silva, que tem todos os detalhes. Boa noite, Ronaldo.
Boa noite, Wallace. Boa noite a você de todo o Brasil. Olha, essa votação em junho deve acontecer sem passar pelas comissões da Casa. Na prática, a votação segue direto para o plenário e a medida acelera a tramitação do texto. A repórter Camila Castro tem as informações ao vivo. Boa noite, Camila. Boa noite, Ronaldo, e a todos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, definiu o senador Fernando Bezerra como relator do projeto de lei complementar que limita a aplicação de alíquota do ICMS sobre bens e serviços relacionados a combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e também transportes coletivos. A proposta teve origem na Câmara dos Deputados, onde foi aprovada na semana passada. Pacheco anunciou sua decisão após uma reunião com os secretários de Fazenda, que se dizem preocupados com a queda de arrecadação que o projeto pode acabar trazendo. Rodrigo Pacheco também afirmou que o projeto limita a alíquota do imposto será votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Casa. Na prática, isso significa que acelera a tramitação do texto. Pacheco garantiu que a proposta será apreciada até o fim de junho. E olha só, durante uma viagem a Manaus, o presidente Jair Bolsonaro assumiu que há um risco real de desabastecimento de diesel no Brasil e que isso pode levar ao racionamento do combustível se o mundo subir muito o preço dos combustíveis. Bolsonaro afirma que mesmo sem essas novas importações, ainda há estoque de combustível suficiente para garantir 40 dias de abastecimento. Entretanto, ele diz que não descarta a hipótese de fazer uma campanha para incentivar a economia de diesel, caso a crise se agrave ainda mais. Volto com você aí nos estúdios. Boa noite. O governo federal dispensou 2 diretores da Polícia Rodoviária Federal. O anúncio da exoneração foi assinado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e publicado hoje no Diário Oficial da União. Desde o dia 13 de maio, o então diretor executivo Jean Coelho e o diretor de inteligência Alain da Mota Rebelo já estavam indicados para exercer novos cargos. Os dois devem atuar como oficiais de ligação por 2 anos no Colégio Interamericano de Defesa, em Washington, nos Estados Unidos. Até o momento, o governo ainda não anunciou os substitutos. A dispensa aconteceu uma semana depois de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, perder a vida por asfixia dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, após abordagem feita por agentes com uso de spray de pimenta e gás lacrimogêneo. Os policiais foram afastados das funções e estão sendo investigados, respondendo a um procedimento administrativo disciplinar. De acordo com o Ministério da Justiça, a exoneração dos diretores não está relacionada com o caso e que a mudança não se trata de uma punição ou promoção à PRF, como havia sido anunciado em alguns meios de comunicação. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro lamentou o ocorrido, mas afirmou que a ação não deve ser generalizada. Roubos a bancos e instituições financeiras apresentaram redução superior a 90% entre janeiro e maio deste ano, em comparação com 2021. Nos últimos 6 anos, a queda foi de 70%. O trabalho de inteligência da polícia é apontado como um dos fatores para a diminuição do crime. Os moradores de Guarapuava ainda não esqueceram a ação de criminosos que tentaram invadir uma transportadora de valores e atacaram um batalhão de polícia. As cenas do assalto no Paraná foram registradas em abril deste ano, mas, de acordo com dados do Ministério da Justiça, elas se tornaram menos frequentes no Brasil no ano passado. Em 2021, quase 400 instituições financeiras foram alvo dos criminosos, número 70% menor do que o registrado em 2015, quando 1.200 bancos foram assaltados. Para o Ministério, o aumento das punições para quem comete esse tipo de crime pode reduzir ainda mais esse número. É fundamental, obviamente, que você tenha uma legislação que assegure a responsabilização desses indivíduos, mas mais do que isso, que os indivíduos que cometem crime e a própria sociedade tenham certeza absoluta que, se forem presos, serão punidos, né?
Então, a certeza da punibilidade é outra coisa fundamental. O projeto de lei proposto pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública está em discussão no Congresso e defende o aumento das penas, mínimas de 3 para 6 anos e da máxima de 6 para 8 anos. Para o diretor de Gestão de Integração de Informações do Ministério, os resultados são fruto de um trabalho de integração permanente entre governos federal e local. Tanto é verdade que a gente experimenta nesse período, comparado ao mesmo período de 2021, ou seja, de janeiro a maio de 2021, quando comparado a janeiro a maio de 2022, ou seja, até agora, nós estamos falando do mês que está terminando, né? Nós tivemos uma redução nesse tipo de evento superior a 90%. Para inibir a invasão de cidades por quadrilhas especializadas em roubo a bancos, o chamado novo cangaço, o Ministério investe no uso de novas tecnologias. O Sistema Nacional de Análise Balística, o SINAB, compara projéteis de cenas de crimes para verificar se o armamento já foi utilizado em outras invasões. Para o especialista em segurança pública, o uso de novas tecnologias por parte dos bancos também ajudam na redução dos índices de roubos. Essas ações das instituições bancárias, no sentido até de propiciar a destruição ou a inutilização de notas, quando tem um ataque a um cofre, a uma agência bancária, também faz com que esses indicadores criminais reduzam. Foram zeradas pelo governo federal as alíquotas do imposto sobre produtos industrializados cobrados sobre bebidas alimentares à base de produtos vegetais. A medida foi oficializada e publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Os produtos utilizados como alternativa ao leite animal são consumidos por pessoas que adotam uma dieta vegetariana ou tenham intolerância à lactose. De acordo com o governo, a renúncia da receita ficou estimada em R$19 milhões em 2022. A medida não exige compensação fiscal. E falando em governo federal, o presidente Jair Bolsonaro bloqueou em R$8 bilhões o orçamento destinado aos ministérios com o objetivo de cumprir o teto de gastos. O bloqueio faz parte de despesas não obrigatórias em virtude do aumento nos gastos obrigatórios, como, por exemplo, o custeio de sentenças judiciais. O valor não garante o reajuste de 5% para todos os funcionários públicos federais, como estava previsto de acordo com o Ministério da Economia. E para que se tenha este aumento, é preciso que os cortes no orçamento dos ministérios alcancem R$13 bilhões. Por hoje é só. Amanhã nós voltaremos com mais notícias direto de Brasília. Uma ótima noite a todos. Estamos de volta. E a pandemia do coronavírus fez com que milhares de pessoas trabalhassem em casa. Só que essa praticidade também trouxe problemas, principalmente na coluna. Verdade, Ari. Para tentar reduzir os danos, o quiropraxista se tornou um dos profissionais de saúde mais procurados nesse período. Rafael trabalha em home office, com programação de computadores. A postura incorreta provocou dores que só tiveram alívio na quiropraxia. O princípio de tudo são as dores de ficar sentado horas e horas na frente do computador. Então, esse home office ele mudou muito a forma como a gente lida com essa parte de mobilidade no dia a dia. A quiropraxia é uma área da saúde que trata e previne problemas nos nervos, músculos e ossos através de um conjunto de técnicas realizadas com as mãos por um profissional com nível superior na área. É uma formação específica, até mesmo porque o quiropraxista estuda 5 anos para essa formação. A quantidade de clientes cresceu em 30% aqui no consultório da doutora Letícia. Boa parte dos pacientes com problemas musculares e nos ossos, que começaram pós-pandemia. A procura por um quiropraxista, na verdade, ela não precisa nem ser firmada pela dor. A pessoa já deve procurar até mesmo como um processo preventivo. A advogada Elisa, nesses 2 últimos anos, decidiu procurar o tratamento porque sentia fortes dores lombares. Mas a constância dela nas sessões melhorou a qualidade de vida. O que também acabou, que me proporcionou horas mais produtivas no trabalho e uma vida mais feliz, sem dores, principalmente. Em quase todos os casos, as dores musculares provenientes da má postura começam suaves, mas depois se tornam insuportáveis. A dica para evitar que o pior aconteça
é a prática de algum tipo de atividade física regular. Então, a partir do momento que essa pessoa estiver fazendo uma atividade física, que ela estiver reforçando a musculatura, pode ter certeza que metade desses problemas não vão ser problemas, na verdade, né? A taxa de desemprego no Brasil voltou a cair. O índice divulgado pelo IBGE mostra que 11 milhões e 300 mil pessoas estão desempregadas no país, ou seja, 10,5%. Esse número mostra um recuo de 0,7 ponto percentual. É a menor taxa de desemprego para um trimestre encerrado em abril desde 2015. A partir desta quarta-feira, 1º de junho, entra em vigor a medida provisória que vai diminuir os impostos para importação no Brasil. O objetivo do governo é aliviar as consequências econômicas negativas decorrentes da pandemia da Covid-19 e da guerra na Ucrânia. Simone é comerciante e enxerga de forma positiva a possibilidade de comprar mais produtos com a baixa nos impostos da taxa de importação. Se cai, a tendência é a gente vender mais e o cliente cada vez está comprando, né? Estando com preço bom para estar oferecendo para ele um produto bom também com preço legal. No fim do ano passado, houve uma redução de cerca de 10%, que somada a essa, aproxima o nível tarifário brasileiro da média internacional. O governo federal quer, com essa medida provisória, aumentar a concorrência e facilitar a importação para que ele consiga estabilizar os preços. Alimentos como carne, feijão, arroz, farinha e trigo fazem parte da cesta de consumo das famílias brasileiras e encabeçam a lista, aliviando as consequências negativas dos últimos tempos. Se diminuir seria melhor, né? Por causa dos custos que está hoje, né? A gente compra o necessário, né, do uso. Outro setor que contará com a redução de impostos é o da construção civil. A medida tem validade até 31 de dezembro de 2023. O objetivo é contar com a competição de mercado, favorecendo a população. Essa medida deve trazer uma estabilização dos preços e também o consumidor vai passar a encontrar mais produtos importados que vão concorrer com os produtos nacionais. Em relação à economia do país, os impactos são significativos. O PIB, Produto Interno Bruto, terá incremento de pouco mais de 533 bilhões de reais. Já os investimentos chegam a quase 380 milhões. Importação e exportação somados poderão chegar a 1,5 trilhão de reais. A comunidade Canção Nova se uniu ao Papa Francisco nesta terça-feira para a oração do Santo Rosário pela Paz, né, Yara? É mesmo, Wallace. E o momento de intercessão e esperança aconteceu na Ermida Mãe Rainha, na sede da comunidade em Cachoeira Paulista. O convite do Papa Francisco aos fiéis do mundo todo para rezar o rosário neste último dia do mês mariano teve como objetivo a intercessão pela paz no mundo. É uma maneira de nos aproximarmos da Virgem Santíssima e clamar a Deus pelas intenções da Igreja. Nós aqui no Brasil nos estamos unidos porque a Igreja é unida ao Santo Padre, o Papa Francisco, e a unidade perfeita da Igreja nos leva a crer que a intercessão, ela tem o poder de acabar com os conflitos internos e externos, seja as guerras interiores que trazemos dentro de nós, mas também as guerras externas que acontecem, como nós estamos vendo. A oração do Santo Terço, em unidade com o Santo Padre na comunidade Canção Nova, contou com a participação do Cenáculo, movimento sacerdotal mariano, que propôs trazer jovens e crianças para fazerem parte deste sinal de esperança. E rezar pelo Papa, que nesse momento tão difícil que a humanidade passa, a consagração imaculada do coração de Maria se faz necessária, né? E viemos aqui rezar com muita alegria, junto com as crianças hoje. E nós vamos acompanhando as intenções do coração do Papa. Então nós, enquanto comunidade, enquanto Canção Nova, nós estamos aqui nessa linda iniciativa com as crianças, com as famílias, com muita esperança no coração. Hoje, no dia que recordamos a visitação da Mãe de Deus, humilde serva, os olhinhos concentrados no terço e na canção, clamam pelas intenções do Papa Francisco. O meu pedido foi para acabar a guerra na Ucrânia e eu gostei bastante porque eu pude já rezar o terço, né, e pedir a Nossa Senhora essa grande graça. Eu pedi hoje a Nossa Senhora, em especial pela paz, unido ao Papa Francisco, e também pedindo pelas crianças, porque, como o padre disse, né, elas são o futuro da igreja, mas também são a igreja agora. Então a gente formar essas crianças é muito bonito. O momento oracional se encerrou com a consagração ao Imaculado Coração de Maria. Jesus de Maria, Jesus Rei de amor.
Muito bonito, né, Wallace? É muito bom ver as crianças se reunindo para rezar o Santo Terço. É muito importante isso para a infância. Com certeza, ainda mais neste momento, né? Isso mesmo. E as reportagens que você acabou de assistir já estão disponíveis em nosso site. Acesse noticias.cançãonova.com. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Até amanhã.